Olá, meus amados. Vamos então para mais um áudio. E como sempre, eu vos trago hoje um tema que tem sido bastante debatido e até eu acho que não compreendido ainda pela maioria, ou pelo menos por um grande número daqueles que estão despertando. Quando falamos dos despertos ou despertandos, nos referimos a 1/3 da humanidade que agora é chegado um tempo de ascensão, né? E todos os textos que eu escrevo e alguns áudios que eu já fiz, falamos aqui sobre a frequência. Hoje eu quero abordar um assunto que poderíamos dar o título O universo não lê palavras, não lê textos, não escuta a voz, ele simplesmente lê a frequência. Então, as pessoas às vezes dizem, eu peço, eu faço, eu rezo, eu medito, eu faço um monte de coisa e não acontece nada. Outras pessoas dizem, falam que tudo vai mudar, mas não muda nada, tá tudo igual, tá tudo piorando. E já tem aqueles que enxergam e sentem que há uma grande oportunidade, uma grande transformação agora. E muita coisa está chegando, é um tempo realmente de comemorações e não de lamentações. Aí quando a gente fala que 1/3 da humanidade vai ascensionar e 2/3 não estão prontos para ascensionar. Nós falamos que vai haver uma nova Terra e vai haver outros planetas que abrigarão aquelas almas que não estão prontas para a nova Terra, que será de uma dimensão superior, de uma vibração, de uma frequência superior. Obviamente, as pessoas ficam esperando que algo grandioso aconteça. É normal, a gente sempre esperou que alguém ou algo faça alguma coisa, que aconteça um milagre, né? Mas se a gente fala tanto aqui em frequência, em consciência, em alargamento de consciência, expansão de consciência, entendimento, compreensão, aceitação, respeito, amor, enfim, tanta coisa que nós falamos aqui durante todos esses anos que trazemos as mensagens para vocês. Hoje, através desse áudio, que é mais fácil explicar do que através de um texto escrito, eu quero aqui tentar deixar uma mensagem para que cada um entenda que nada vai vir de fora. Absolutamente nada vai vir de fora. Ou você cria dentro de você a frequência, ou você não vai se alinhar com aquilo que está lá fora. Não existe milagre, não existe facilidades. Existe uma frequência que é um ajuste energético dentro do que nós somos com aquilo que é ou será, ou vai ser, ou virá, enfim. Se não há afinidade, se não há frequência, não há sintonia. Quem é que vai conseguir a ascensão? Aqueles que desenvolverem dentro de si a frequência da nova Terra, da quinta dimensão ou superior. Não é difícil compreender isso. Às vezes a gente escuta as pessoas reclamando que pedem, fazem tudo certo, fazem técnicas, fazem
rituais, rezam, meditam, enfim, fazem tudo aquilo que acha que deve ser feito e não conseguem os resultados. Esses dias um espírito, não lembro agora se foi Astar Sheran ou alguém mais, numa canalização que não é nem minha, é de uma outra pessoa, também não lembro porque eu vi casualmente, mas eu achei bem interessante. Ele dizia que não adianta você, ao deitar à noite, agradecer e dizer muito obrigado, gratidão pelo dia, pelo isso, por aquilo. Se você durante o dia passou o dia todo vibrando no medo, na culpa, na raiva, na falta de confiança, de fé, aí de noite não aconteceu nada, daí vai lá e agradece. Mas e a vibração tua, onde é que ficou? Não adianta nada. O universo não vai ler essas palavras, não vai ler esses pensamentos que não têm fundamentação. Quando a gente fala universo, a gente fala na fonte, fala em Deus. Aliás, falar em Deus, muitas vezes eu vejo alguém questionando que eu não cito Deus nos textos. Eu já respondi para algumas pessoas. Eu falo todo o tempo de Deus. Afinal, quem é Deus? Muitos acreditam que Deus é um personagem. Aí, se eu não falar daquele personagem, ou escrever lá aquelas letrinhas, né? D-E-U-S. Deus. As pessoas dizem que eu não falo de Deus. E, no entanto, eu estou falando o tempo todo de Deus. Nenhuma mensagem até hoje que eu escrevi, ou algum áudio que eu fiz, deixou de falar de Deus. Porque Deus é tudo o que há. Deus é simplesmente o todo. Mas, acima de tudo, Ele é amor. Eu nunca falei de um texto de raiva, de ódio, de vingança. Nunca citei nomes. Nunca entrei no julgamento. Vocês jamais vão ver um texto escrito por mim, canalizado por mim, que vai citar nomes, vai apontar o dedo. Obviamente que eu sei e sinto, tanto quanto vocês, ou até muito mais. Sei exatamente onde está a vibração elevada e onde está a vibração de baixa energia. Como se diz por aí, onde está o bem, onde está o mal. Eu sei. Eu sinto. E eu poderia opinar, mas eu não vou opinar porque a opinião é uma interpretação minha. Quando nós falamos que o universo não lê frequência, aliás, desculpem aqui a palavra, não lê palavras, e sim ele lê frequência. A frequência que você está é aquela que você sintoniza. É aquela que o universo vai ler, interpretar e vai te dar a resposta. Se você tem medo, não tem problema. Se você tem raiva, não tem problema. Se você sente culpa, não tem problema. Se você não confia, também não tem problema. O problema é você sentir tudo isso e depois dizer: eu agradeço porque fui protegido, fui isso, fui aquilo. Enfim, não adianta. Você tem que simplesmente dizer:
apesar do medo que eu tenho, apesar da raiva que eu sinto, apesar da culpa que eu sinto, enfim, eu estou me trabalhando, estou melhorando, estou querendo avançar, eu quero atingir uma frequência maior, eu confio, eu vou acreditar e fazer um esforço para tentar vibrar. O universo vai realmente te ouvir e ele vai te dar aquilo que você precisa. Quando você é grato ou grata, né? O universo fica reparando e ele diz: opa, aquela alma está gostando daquilo, então eu vou dar mais daquilo. Ele não quer saber se você está bravo, se está infeliz, se está feliz, se está raivoso, enfim. Ele quer saber se você está gostando, se você acatou aquilo com amor, com gratidão. E assim também é quando a gente vibra numa coisa negativa. As pessoas que vibram no negativo, o universo diz: opa, aquela pessoa gosta daquilo, vou dar mais. E vem mais. Todo mundo já ouviu falar no ditado que diz assim: a desgraça nunca vem sozinha. Quando acontece uma coisa ruim, vem uma série. Sim, porque você na primeira situação já entrou e você já tinha a vibração, aumentou ainda mais. E aí o universo vai te dar uma fila de situações da mesma vibração. Até que chega um ponto que a pessoa diz: chega, não quero saber mais, entregou os pontos, como se diz. Aí o universo para porque ele viu que a pessoa já está satisfeita. Nesses dias eu comparei isso com um restaurante. Vamos supor um restaurante onde servem espeto curido, é bem prático para isso. Churrasco, né? Carne. O garçom pega lá na churrasqueira o espeto, quentinho, fresquinho, e vai andar pelo salão do restaurante. E ele corre a olhar nos clientes que estão lá. Aquele que está com o prato cheio, ele não vai oferecer de novo. Aquele já está satisfeito, ele tem bastante. Ele vai servir aquele que está com fome e ainda precisa. Ele percebe isso, ele tem esse sensor, né? O universo faz assim com nós. Ele sempre vai sentir o que nós queremos. Ele faz a leitura dessa frequência e manda. Então agora nós estamos num ponto de transição planetária. É uma época realmente impressionante, porque nós já dissemos aqui também, muitas vezes, que a Terra vai fazer a sua transição planetária independente da sua humanidade. Isso é uma lei natural dos mundos, né? Mas a humanidade que está aqui encarnada são almas que estão aqui experienciando esse mundo de terceira dimensão, de dualidade, de provas e expiações, polaridades. E nós fizemos as experiências. A maioria da humanidade fez todas as experiências. Mas tem aquele que não quer mudar a sua vibração. Esse é um ponto crucial agora na ascensão das almas ou não ascensão das almas. Se vocês leram os textos anteriores ou voltarem a ler, vocês vão achar em alguns lugares, alguns textos que eu citei que nós criamos a nossa realidade. Somos arquitetos de nós mesmos, construímos o nosso mundo, o nosso futuro. E também estamos construindo a nova Terra ou não. Se tudo é frequência, se tudo é vibração, as dimensões elas representam faixas de frequência. Como é que uma pessoa que vibra naquela
coisa de que está tudo ruim, que está tudo piorando, que está acontecendo desgraças, guerras, pandemias, doenças, mortes, governos corruptos, governos inescrupulosos. Como é que essa alma vai ir para a quinta dimensão? Se ela não tem essa frequência. Qual é a dimensão que vai atrair essa alma? Uma dimensão inferior. Então é muito forte isso e é preciso que vocês que me acompanham entendam de uma vez por todas, ou então eu até sugiro que parem de me acompanhar porque vocês não estão entendendo nada. Eu sei que a maioria está entendendo, mas tem alguns que eu vejo que não estão entendendo, infelizmente. Se você compactua com o crime organizado, com a pedofilia, com os escuros, enfim, eu não vou aqui nem citar ideologias, porque isso aí é uma coisa completamente desnecessária. Não existe isso, existe a frequência. Aquelas pessoas, aquelas almas encarnadas que se comprazem com a corrupção, com os desmandos, o levar vantagem em proveito próprio. Olha, é bom começar a pensar isso rapidamente, porque o tempo está se esgotando. A nova Terra não tem nada disso. Vai ter outras versões. Quando a gente fala outros planetas, talvez seja uma própria Terra com outra dimensão, não se sabe. Quem que garante que daqui a pouco nós vamos ver que a própria Terra, como nós somos fractais de várias almas, enfim, somos uma mônada, quem sabe a Terra também não seja? Nós não temos a certeza. De repente, nós vamos estar uma parte da humanidade vivendo tranquilamente e outra parte vivendo de uma forma muito ruim na mesma Terra. Porque há um tempo de transição. Não se sabe exatamente tudo o que vai vir. Quando se escreve um texto canalizado, vem uma parte de informação, vem uma informação, mas não vem o todo. Isso não existe. Vem uma pequena partícula de informação. Cada texto tem uma vírgula, quase nada. Como vai ser? As pessoas pensam, a nova Terra vai chegar, então vai haver muita morte, vai haver isso, vai aquilo. Todo mundo se preocupa com a morte. A morte não existe. Não existe morte. De uma vez por todas, não existe morte. Existe o descarte do corpo, quando é necessário. E até aqui, sempre houve o descarte do corpo de tempos em tempos. Cada encarnação, depois se descarta para fazer uma nova encarnação. Não se preocupe com a morte, se preocupe com a tua consciência, com a tua frequência, porque de nada adianta morrer ou não morrer se não tiver frequência, vai ficar num mundo de terceira dimensão. E vai continuar reencarnando tantas e tantas vezes quanto necessário. A alma é imortal. A tua consciência cria o teu futuro. Quem ainda vibra em frequências que não são elevadas não está pronto para a quinta dimensão, onde as frequências são mais elevadas. Sinceramente, eu muitas vezes fico pensando como de fato será a transição planetária
mas não da Terra, da humanidade. Eu vejo que hoje tem gente que já está na quinta, sexta, sétima dimensão. Claro que não fica sempre lá, porque ainda estamos dentro de um tempo onde há uma mescla de dimensões. Mas aqueles momentos que eu estou numa vibração de quinta, de sexta, de sétima, vai chegar um momento que eu posso manter aquela vibração e não volto mais para a terceira. E daí? Você tem ainda uma parte da humanidade vivendo na terceira dimensão e eu estiver na quinta, por exemplo, definitivamente sem voltar mais para trás. Talvez eu não sinto mais aquela outra dimensão. Quem sabe como vai ser? Nós criamos um mundo ao qual colocamos a nossa frequência. Eu vi mais uma mensagem, acho que hoje, alguma coisa assim que dizia que há mais do que você pode imaginar e você consegue se alinhar com aquilo que lhe parece melhor, né? E que você não precisa esperar, né, que o coletivo suba. Você pode subir hoje mesmo, a partir de hoje. Você vai fazer a tua ascensão individual e vai se alinhar a um coletivo daquela frequência. Eu, eu vejo hoje e sinto muitas pessoas, principalmente aquelas que me seguem aqui, que acompanham meus textos, a maioria está vibrando na quinta dimensão. Elas não vão, talvez, ver um momento assim que vai acontecer grandes coisas e agora está na quinta dimensão. Não, elas vão estar na quinta dimensão quase que perenamente, quase sempre, né? Poucos momentos ainda vão ter aquele retrocesso de uma dimensão de terceira ou quarta, mas vão ficar cada vez mais na quinta, sexta. Vão talvez perceber que tem partes ao seu redor que ainda vibram numa dimensão inferior, mas vai ter essa consciência que isso faz parte do momento da Terra. Agora, aquela pessoa que fica lá presa na terceira dimensão, eu quero ir para a quinta, mas está vibrando nas vibrações da frequência terceira. Como é que vai para a quinta? Não vai. Não vai enquanto não se desprender. Tem que se desprender, se soltar, tirar o pé na terceira dimensão. As frequências, elas são lidas pelas leis universais. Quando nós atingimos a frequência mais elevada, o universo, que é o carteiro, como se diz, entregador de pacotes, ele não vai mais trazer nada para nós que seja de terceira dimensão. Simples. Como que não podemos entender isso? Se eu vibro na quinta dimensão, eu não recebo nenhum evento, nenhum pacote, nenhuma situação de terceira dimensão. Pois não há compatibilidade, não há energia para o universo pensar que eu esteja naquela dimensão, naquela frequência. Agora, aquelas pessoas que ficam o dia todo pensando na guerra, no vírus, na doença, na desgraça, defendendo aqueles políticos que nós sabemos que são das trevas, que são representantes do maligno. Como é que o universo vai entregar coisas, pacotes da quinta dimensão para essas pessoas? Não existe a mínima possibilidade. O endereço não bate. Falei esses dias que o universo não era de endereço.
Disse lá num texto, mantenha o seu endereço atualizado. O que é isso? Mantenha a sua frequência. Se você quer coisas da nova Terra, coisas da quinta dimensão, saia fora das energias das frequências de terceira dimensão. Mesmo que a tua vida esteja atravessando momentos difíceis, não é motivo para você pensar na terceira dimensão. Você está aprendendo lições ali. Compreenda isso. Aprenda essas lições. Veja o que isso quer te ensinar, quer te mostrar, mas não vibra nessas frequências de terceira dimensão, senão o universo vai te carregar de pacotes de terceira dimensão. Busque sempre a frequência mais elevada, não importa a situação que você esteja vivendo. Confie, acredite. Existe um plano. Este plano é um plano divino, não é um plano humano. A tempestade não fica o tempo todo, ela vem e passa. O frio vem e passa, o calor vem e passa, o vento vem e vai embora e acalma, hora mais forte, hora mais fraco, hora sem vento, mas é tudo assim. Se você está passando por uma situação difícil, veja a frequência que você está vibrando, tu está atraindo. A qualquer momento é tempo de sair. Eu tenho observado, e mesmo que eu tenha falado muitas vezes, mas eu acho que essas pessoas não leram, não viram, sei lá. Ah, porque só daqui 1000 anos vai mudar. Sim, se você manter essa frequência, talvez nem 1000, talvez 1 milhão de anos. Mas não é porque você está naquela frequência que só vai atingir a quinta dimensão daqui 1000 anos que o outro que está vibrando já na frequência mais elevada vai precisar esperar 1000 anos. Ele vai estar na quinta dimensão nos próximos dias, próximas semanas, meses. Para que discutir isso? Eu nem respondo. Aliás, respondi algumas vezes, mas eu acho que isso é perder tempo. Não vou mais perder meu tempo. Às vezes a pessoa leu o texto por uma casualidade, ela não sei por que caiu na mão dela, talvez para tentar despertar, mas não se interessou, quer dar opinião. Como eu disse, a opinião de cada um fala dele, não fala dos outros. Aquele que diz que só vai mudar a Terra daqui 1000 anos, ele está dizendo que ele só vai mudar pelo menos daqui 1000 anos, mas eu acho que vai mais, mas pelo menos 1000 anos ele não vai mudar, ele tem certeza disso. A Terra já mudou muito e vai mudar cada vez mais, por quê? Porque ela está trazendo essas vibrações de dimensões diversas. Cada um entra na vibração, aquela que ressoa consigo. Nós estamos ainda naquela gangorra, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas daqui a pouco nós vamos ficar só lá no topo. Quem está pronto vai ficar na dimensão superior, quem não está fica na dimensão inferior. Aí o que vai acontecer não importa. Vai desencarnar, vai ficar na Terra mais um tempo, isso não tem a menor importância. O corpo, o corpo é uma coisa que é transitória. Mais adiante, sim, nas dimensões superiores, o corpo vai ser cristal, não vai mais ser carbono, então ele não vai mais precisar se decompor. Mas, por hora, ainda estamos nessa fase, ainda há, sim, os desencarnes. Mas quem vai desencarnar, quem não vai, isso não importa. Tem almas que estão desencarnando porque era o plano delas desencarnar agora, e não necessariamente elas não são herdeiras da nova Terra. Não dá para dizer que quem está desencarnando é herdeiro nem que é deserdado. Quem está desencarnando está no seu tempo. Se a vibração não está pronta, se a frequência não está elevada, obviamente vai reencarnar
no mundo de terceira ou já numa vibração de quinta ou acima. Nós não temos o poder e nem a capacidade nem condição de fazer esse julgamento porque nós não sabemos. Não sabemos nem de nós, vamos saber dos outros. Mas então, para finalizar esse texto de hoje, esse áudio, na verdade, né? Eu diria que vamos trabalhar a frequência, vamos aprender isso. Não adianta o blá blá blá, o mimimi, tanta coisa que falam por aí, bate-boca, discussões, opiniões, não adianta nada. Não vai resolver nada. Cada um volte-se para dentro e entenda a si mesmo. Tenta mudar aquilo que precisa ser mudado e veja quanta coisa vai mudar na tua vida também, porque a mudança não acontece fora, acontece dentro. Se ela acontece dentro, ela vai se alinhar na frequência que está lá fora, condizente com o que está dentro, mas é tudo de dentro para fora. Não é nada de fora para dentro. Esperar que alguém faça pela gente, esperar que algo aconteça é perder tempo. Tudo está acontecendo para quem quer fazer acontecer. Para quem não quer fazer acontecer, nada está acontecendo e nada vai acontecer, nem amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 1000 anos. O mundo gira, está em movimento. Ou a gente faz o movimento, ou fica lá nas beiradinhas, como se diz, na periferia, jogado contra uma parede, pela pressão que vem de dentro do seu centro, da sua espiral, né? É melhor começar a agir, tomar atitude, pensar, raciocinar. Todos têm uma consciência. Não dá para entregar o nosso poder para ninguém. Então agora eu vos deixo, deixando como sempre um abraço de luz para cada um. Namastê.